Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como a gente pode fazer uma raspagem de dados no site do Google News ou Google Notícias, beleza? Então vamos lá para a tela. Bom, basicamente o que a gente vai fazer aqui neste vídeo é o seguinte: a gente vai fazer com que um código em Python consiga trazer as informações do Google Notícias para a gente via algum script. Então, basicamente, quando a gente faz uma consulta aqui nessa caixa de texto aqui do Google, ele traz algum assunto referente ao tema que a gente pesquisou. Então, por exemplo, se pesquisar aqui Python, então ele traz aqui vários artigos relacionados ao termo Python. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai extrair todos esses artigos aqui, de forma que a gente não precise usar o nosso navegador ou alguma biblioteca que precise utilizar o navegador. Vai ser através de um código que vai interpretar todo esse código HTML aqui e vai trazer o resultado para a gente. Vamos ver aqui como que ele vai funcionar. Então, basicamente, eu deixei ele já preparado aqui, o código. Então, eu vou vir aqui, com Google News Py, import search. E a gente vai atribuir essa classe aqui, instanciar ela nessa variável search, beleza? E aqui a gente pode pesquisar, search.news, passando aqui Python. E aí ele vai trazer todo o resultado pra gente, ó. Olha que legal. Então, vamos comparar aqui. Olha aqui, ele traz pra gente o título, o resumo, a URL e a data do artigo. Então, se a gente vir aqui e comparar, a gente vai ver aqui, ó, que o primeiro resultado que ele trouxe foi exatamente esse aqui. Então, basicamente é o que a gente vai fazer aqui neste vídeo hoje. Então, vamos lá. Vou fechar aqui este terminal, vou deixar aqui, e vamos entender aqui como que funciona essa ferramenta aqui que o Google nos fornece. Bom, basicamente quando a gente faz uma consulta aqui nessa caixa de texto, por exemplo, Machine Learning, ele traz esse texto aqui pra gente, aqui no corpo da URL, ó. Então se a gente vier aqui e pesquisar aqui, ó, Deep Learning, no corpo da URL, sem precisar da caixa de texto, ele traz aqui pra gente os resultados relacionados a Deep Learning. Então sempre que a gente faz uma consulta na caixa de texto, ele vem e joga aqui para a nossa URL. Isso aqui vai ser importante a gente entender, porque é através desta URL que a gente vai conseguir automatizar o processo de fazer a consulta aqui para a gente no Google News. Então, basicamente, ele traz aqui para a gente uma página de search, uma página de busca, e fornece aqui uma query string, né? uma string de consulta. E vai receber nessa string aqui que, então aqui ela tem o igual, né, para determinar que a gente quer isso aqui. E depois aqui a gente tem outros parâmetros, que são separados por esse comercial aqui, se eu não me engano. Então aqui ele tem falando que o host language é PTBR, ou seja, Português Brasil, e o GL, que é Geolocation, é BR. E outras informações aqui. Beleza? Opa. Então, dito isso, através dessa URL aqui, que a gente, quando for utilizar o Python, a gente vai utilizar para fazer a consulta. Então, dando uma vasculhada aqui neste no nosso site, no site aqui do Google, eu vou começar aqui fazendo uma busca para entender como que funciona esse site. Então, basicamente aqui, ó, a gente tem aqui, ó, essa tag A, e dentro dessa tag A a gente tem um H3, e abrindo ela a gente chega aqui. Então a gente chega aqui ao resultado da do nosso título aqui, do título deste artigo. Então, se a gente clicar com o botão direito aqui e ver o código-fonte da página, ele vai abrir aqui para a gente todo o código-fonte desta página que a gente está aqui, só que em forma de código agora. Que isso aqui é o que o navegador interpreta e transforma nesta bonita tela que a gente vê aqui. Então vamos lá. Eu vou inspecionar aqui novamente e vou pegar o nome do artigo aqui. Vou copiar. Vou abrir aqui a busca para a gente, Command F ou Ctrl F, dependendo do seu sistema operacional, e vou pesquisar aqui para você ver, ó, que ele traz aqui para a gente duas ocorrências, beleza? Fazendo uma busca aqui, eu percebi
que o Google tem esse script aqui, ó, esse script de JavaScript, que ele basicamente faz o seguinte. Ele tem aqui uma chave, ó, que significa DS1, provavelmente data source 1, fala se teve algum erro, e um hash aqui, ele passa um identificador, e dentro de data, ele tem uma função que retorna todos esses artigos aqui para a gente. Olha que interessante. Então, se a gente copiar todo este dados aqui, essa lista aqui, até o final do script, ó, vou copiar até aqui, ó, até o final da lista aqui, ó, e jogar aqui no JSON Lint para ele validar isso para a gente consegue ver, ó, que ele é um JSON válido, olha só, ele é um JSON válido. Então, com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode conseguir uma forma de extrair através de algum identificador, de algum padrão que tem aqui, essas informações aqui, para que a gente consiga pegar esses dados aqui, ó. Que legal. Então, bem aqui no começo a gente já pode ver, ó, que o assunto aqui, ó, como o Deep Learning pode ajudar as autoridades durante a pandemia. A gente vê que ele é interpretado bem aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Então, quando a gente for utilizar o Python, a gente vai fazer uma requisição nessa página aqui e vai conseguir extrair toda essa lista com todos esses resultados aqui desses artigos. Então vamos lá para entender como que a gente pode fazer isso. Eu vou abrir aqui o terminal, está aqui aberto, você pode abrir o seu se você quiser acompanhar. E vou utilizar aqui o comando do Python 3, "-m", para selecionar o módulo. E vou selecionar o módulo env e vou criar aqui um ambiente de desenvolvimento chamado env. Vou ativar esse ambiente de desenvolvimento com o comando source, entrando dentro da pasta env, bin activate. Com isso eu já tenho aqui o meu ambiente de desenvolvimento aberto. Para que a gente consiga dar continuidade ao vídeo, a gente vai precisar aqui de duas bibliotecas. A primeira vai ser o request, que é para fazer a requisição no site. Quando a gente vem aqui no site do Google, aperta aqui, o navegador faz uma requisição para a gente. Então, se a gente vem aqui em rede, aqui, ó, ele faz uma requisição aqui para a gente. Ó. Tá vendo que legal? Então, basicamente, o que esta biblioteca aqui vai fazer é exatamente isso. Ela vai fazer a requisição para a gente através do Python, buscando aqui essas informações para que a gente consiga acessar todo esse trecho, todo esse código aqui HTML. E também vamos utilizar aqui o IPython, que é um shell do Python mais robusto. Então a gente vai instalar aqui agora os pacotes com o comando pip install IPython e requests. Legal. Beleza. Agora eu vou copiar essa URL aqui para que a gente consiga fazer a requisição nela. Então, com o IPython instalado, a gente vai abrir ele aqui com o comando IPython. Legal. Com ele aberto aqui, eu vou importar o módulo requests. Vou atribuir aquele link que a gente copiou a uma URL aqui. E a gente vai atribuir uma variável resp que vai receber aqui request.get, que seria a mesma coisa que o navegador faz. Então, request.get passando aqui a nossa URL. E para que a gente tenha acesso a toda essa informação aqui, se a resposta do nosso código foi 200, ou seja, se ela foi tudo ok, a gente consegue acessar aquele trecho através do resp.text, do atributo .text aqui. E a gente consegue trazer todo aquele código HTML. E com certeza aqui está uma bagunça para a gente interpretar, mas a gente vai conseguir. Então, dito isso, a gente precisa agora identificar alguma forma de a gente conseguir encontrar um padrão aqui para que a gente conseguir extrair essas informações aqui, certo? Dando uma vasculhada, eu percebi que o Google que ele tem um padrão aqui que a gente consegue identificar, que é com este nome aqui, ó, AF init data callback. Então eu vou copiar ele aqui, beleza? Este aqui é um padrão que a gente vai conseguir extrair as informações.
Então, para que a gente consiga extrair essas informações, a gente vai utilizar aqui agora a biblioteca nativa do Python de expressão regular, que é re. Então, vamos dar um import re, beleza? E aqui dentro do pacote re, a gente vai utilizar aqui o método findOut, passando aqui o nosso AF-init data callback, né? Aquele trecho lá que ele tem como padrão, e depois o rest.text, ou seja, eu quero encontrar este resultado aqui dentro do rest.text. Beleza? Vamos ver se ele consegue encontrar. Olha lá, ele conseguiu encontrar 1, 2, 3, 4, 5 trechos para a gente de alguma parte desse código que contém essa informação. Então, agora que a gente está vendo que ele consegue extrair, seria a mesma coisa da gente vir aqui e buscar essa informação. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode ver aqui que tem 5 ocorrências dessa informação. Mas perceba, a primeira ocorrência ela não vem com as outras informações que aqui a gente precisa. Nem a segunda, nem a terceira. Vamos ver a quarta. Vamos ver a quarta está se parecendo bastante, porque ele tem aqui a chave, o erro, o hash e a função de retorno. Só que ainda não é o que a gente precisa. E a próxima, vamos ver a próxima. A próxima aqui, a quinta, é o que a gente precisa. Então, basicamente aqui parece que ele tem outro dataset aqui, ele tem mais de um dataset, que são para os tópicos. Então, eles estão relacionados aos tópicos, tá? Mas não é o que a gente precisa. Mas a gente pode extrair essa informação, caso a gente queira também. Eu vou extrair ela para que a gente possa ver como funciona. Mas perceba que eles têm um padrão aqui. Eles sempre têm um key, tem um iserro, tem um hash e tem uma função de retorno. Para que a gente consiga extrair agora aquelas informações, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vamos criar uma expressão regular que ele consiga interpretar esse texto aqui para a gente e trazer todas essas informações. Então, a gente pode utilizar aqui uma variável para associar essa expressão regular. Então, vou botar aqui de data source, que é igual a re.compile, ou seja, eu vou compilar uma expressão regular aqui que vai atribuir essa variável data source, e ela vai iniciar assim, Eu percebi aqui que se eu utilizar este trecho aqui, o símbolo de maior, eu só encontro dois resultados, olha. Então, o do data source 1 e o do data source 2. Isso faz com que fique mais fácil de eu extrair a informação que eu quero. Então, eu vou pegar aqui, vou copiar aqui, a expressão regular vai começar com isso. Eu vou pegar aqui também, vou abrir aqui dentro de colchetes, para que eu consiga montar uma expressão regular aqui. Então, eu vou trazer todos os caracteres, todos os não caracteres, eles podem se repetir várias vezes e são opcionais. Acho que aqui faltou, tem que ter o K, init callback data. Isso. Init callback data. Vou extrair todas essas informações e vou extrair até o fechamento aqui da tag de script. Então vamos descer aqui. E aqui eu tenho o fechamento da tag de script. Então vou copiar toda essa informação aqui, até aqui. Porque aí ele vai trazer aqui todos os caracteres e não caracteres. E vai finalizar aqui neste primeiro script. Então vou colocar ele aqui. Beleza, ele deu um erro aqui, porque ele falou que eu tenho um parênteses que não está sendo balanceado, ele não está relacionado. Por quê? Porque aqui, no caso, ele está interpretando isso aqui como uma expressão regular. E o parênteses numa expressão regular é para achar alguma informação dentro de um grupo específico. Então, para eu desativar isso aqui como uma expressão regular, eu vou utilizar aqui o contrabarra, que ele vai escapar. O termo se chama escapar, ele vai escapar, ele não vai funcionar isso aqui mais como uma expressão regular, esse trecho aqui de código. Então vamos testar novamente. Agora deu certo.
E com isso a gente pode utilizar aqui agora o data source com uma função aqui findAll, que ele vai utilizar sempre essa expressão regular. Então, se a gente der aqui um history, a gente tem aqui, ó, que na função sem estar associada a uma variável, primeiro eu precisava passar aqui uma expressão regular, né? E depois a variável de texto, ou o texto que a gente quer encontrar a informação. Agora não, agora eu só preciso fazer o seguinte, dataSource.findAll, e aqui eu passo o texto. Então vamos passar aqui o texto de, por exemplo, resp.text. Olha aí, ele trouxe para a gente aqui várias informações. Então vamos ver se deu certo. Vou atribuir esse retorno aqui a uma variável chamada match, que quer dizer o seguinte, ele encontrou aquele resultado que eu queria. Tá, vamos ver aqui que tem, qual é a quantidade de registros que ele encontrou dentro de match, utilizando aqui o len. E ele encontrou 2 matches, que basicamente deve ser o data source 1 e o data source 0. Então vou pegar aqui matches de 0 e vou ver o que ele trouxe. Olha que interessante. Então ele trouxe aqui para mim o init callback, né, do data source 0, só que ainda não são as informações que a gente precisa. E ele trouxe toda essa informação aqui para a gente que a gente ainda vai precisar tratar. E a gente tem aqui, então, o outro matches, que é o matches 1. Ele trouxe muita coisa, vou pegar aqui primeiro os primeiros 500. E aqui a gente pode ver, ó, que ele trouxe aqui para a gente o data source 1, que é aqui onde a gente precisa encontrar as informações dos artigos. Ó, a gente pode até ver aqui que ele trouxe algum pedaço aqui, ó, como Deep Learning pode ajudar, tal. Feito isso, agora eu preciso validar se esses matches, se essas informações que foram encontradas são aquilo do que eu preciso. Então eu vou criar aqui mais duas expressões regulares para que a gente possa fazer essa validação. Primeiro vai ser o data source key, que vai ser o re.compile, passando aqui uma expressão regular. Então eu quero encontrar aqui, dentro desta informação, desse match, este registro aqui, ó, de ds, alguma coisa, algum número. Então eu vou criar ela aqui, ds, contra barra d+. Que esta expressão aqui quer dizer que pode ser qualquer numeral. E também vou criar uma expressão aqui de data source value, que vai trazer essa lista aqui para a gente desses resultados, que vai ser re.compile, passando aqui return. E agora eu vou extrair também, eu vou utilizar os parênteses para extrair apenas o que está dentro dessa expressão regular aqui que eu vou criar, que basicamente vai ser o seguinte. Deixa eu apertar Enter aqui e ver o histórico. Ela vai ser bem parecida com essa expressão aqui. Então ela vai ser data source value é igual a re.compile, passando aqui return, só que eu vou extrair apenas o que está aqui dentro, pode ser qualquer caractere e não caractere, pode se repetir várias vezes e pode ser opcional. E vou finalizar com essa informação aqui, ó, que é o fechamento aqui, ó, é o que separa essas informações aqui do array, ó, da nossa lista. Então eu vou passar aqui e ele vai trazer para mim, então, o que ele vai trazer para mim é só aquilo que a gente copiou aqui no JSON-Lint. Esperamos que seja, né? Então, beleza. Agora eu vou fazer, como o matches aqui tem 2 registros, eu vou fazer uma iteração nesse matches e vou trazer apenas os resultados que eu necessito, validando aqui com o data source key e o data source value. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui, vou criar um dicionário, para que no dicionário eu tenha o data source 1 e o data source 0, então result é igual a um dicionário, e vou fazer aqui a iteração, então format in matches, vou fazer o seguinte, keyMatch é igual a data source key.findAll, né, que eu vou encontrar, para ver se ele bate aqui com nossa expressão regular, passando aqui o match. E vou criar aqui uma value match, que vai ser um data source value.findAll, passando aqui o match. Então beleza. Se todas essas informações aqui baterem, legal. A gente encontrou o que a gente queria. Então
vou fazer uma verificação. If keyMatch and value match, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, criar uma variável chamada key, que vai receber keyMatch 0, porque sempre que a expressão aqui do findAll, ou ela tem que retornar um array, certo? Ela retorna uma lista. Então eu quero pegar o valor 0 da minha lista aqui. Então, vou botar aqui. E vou pegar o value, que é igual ao value match 0. E vou associar essa informação aqui no meu dicionário. Então, result key é igual a value. E vou ver se deu certo. Beleza. Vamos pegar aqui o result.keys. Legal. Ele trouxe aqui para a gente o data source 0 e o data source 1. E o result.values. E aí ele trouxe uma pancada de informação aqui para a gente que a gente precisa tratar. Legal. Agora, como se tudo deu certo, eu já consigo fazer o carregamento aqui desse JSON. Então a gente vai ver se deu certo, a gente vai conseguir carregar aquele JSON. Então vamos tentar carregar ele aqui. Então json.loads, vou pegar aqui o result passando o data source 1 e vamos ver se ele carrega. Beleza! Olha só que interessante, ele carregou todo o dataset. Então a gente conseguiu fazer certinho a expressão regular. Com isso, a gente então vai fazer uma iteração diferente naquele for. Vou apertar aqui for, a setinha para cima. Ele vai retornar aqui no último for que eu fiz. Em vez de eu passar aqui no resultado este value, eu já vou transformar ele em JSON. Então, value JSON é igual a json.loads value. E aqui, em vez de passar o value, eu vou passar o value JSON. Beleza. E aí a gente tem aqui, então, dentro de data source 1, uma lista com várias informações, que a gente tem que descobrir aqui agora aonde está os índices do título, os índices da URL, os índices do resumo, do artigo, da data e por aí vai. Então, a gente percebe que a gente conseguiu extrair aqui também o DS0. Olha lá, que interessante. Conseguimos extrair também o DS0. E aqui a gente tem as URLs dos tópicos, olha que legal. Que se a gente fizer a combinação com a URL base lá do Google, a gente vai conseguir acessar esses tópicos também. Só que aqui no caso a gente vai trabalhar apenas com aquele resultado que a gente viu no começo do vídeo. Beleza? Então, galera, dando uma vasculhada aqui nessa lista, eu descobri que os registros estão aqui nessa sequência aqui de índices, né? Então, existem várias listas aqui nesse resultado, e acessando aqui o índice 1, o índice 2 e o índice 3, eu percebi que a gente chega aqui no resultado de todas as notícias. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou atribuir aqui uma variável chamada news, que vai receber essa parte aqui dessa lista toda. E eu vou iterar aqui ela. For new in news, eu consegui aqui também trazer as informações referentes ao título, ao resumo, todas aquelas informações. Então, for new in news, eu tenho aqui o title, aqui é o new 3.2, eu tenho o resumo aqui, que é o new 3.3, eu tenho aqui a URL, que é new 3.6, eu tenho aqui o timestamp, que é new 3.4.0, e vamos testar aqui, printando tudo isso aqui para ver se ele está trazendo certinho. Então, print, vou passar aqui o title, resume, URL, timestamp. Vou dar um print aqui só para dar uma separada também, 50 vezes a barrinha, e vamos printar tudo aqui para ver o que deu. Olha aí que interessante. Então, com isso, a gente já consegue ter aqui as informações lá do Google News. Agora, qual que é o procedimento que a gente vai fazer? Já que a gente tem todo o histórico aqui do que foi realizado para conseguir chegar a esse resultado, a gente vai montar um código que vai automatizar isso aqui para a gente não ter que ficar digitando tudo isso aqui para chegar nesse resultado e lá para frente esquecer alguma coisa do tipo. Então, com isso, eu vou abrir aqui um terminal. Então, aqui com o terminal aberto, eu vou abrir aqui o meu editor de texto, que eu utilizo o Vim. Vou criar aqui uma pasta chamada
Google News Py. Dentro dessa pasta eu vou criar um init.py para ele entender que esse aqui vai ser um módulo que ele vai conseguir buscar informações de código aqui dentro. E vou criar aqui um arquivo chamado search.py. Beleza. Neste arquivo aqui, search.py, a gente vai começar a organizar nosso código. Então vou criar aqui uma class search, que ela vai ter um método de inicialização, self. Então a gente vai ter aqui o self, né, que se refere à classe. Vai ter um argumento que a gente pode passar, que é o host language, que por padrão ele vai ser ptbr. A gente pode botar ele aqui. Vai ter o geolocation, que por padrão ele vai ser o br. E a gente vai associar isso aqui à nossa classe. Então self.hostLanguage é igual a hostLanguage. Self.geolocation é igual a geolocation. Beleza, esse aqui é a nossa classe, é o nosso método construtor dessa classe. Por que a gente fez isso? Porque se a gente quiser fazer consultas através de outras línguas, outras geolocalizações, a gente consegue. Ó. Por exemplo, eu vou alterar esse parâmetro aqui para en/us, traço, né, en-us, e aqui o gl vou também transformar para us. Vou tirar essas outras informações, vou copiar ela aqui para a gente salvar. E se a gente ver agora, ó, ele transformou todo o site em inglês. Ó. Então ele já não está mais pegando as informações aqui de sites brasileiros. Ele está pegando essas informações aqui de sites americanos. Então beleza. Dito isso, eu vou criar aqui uma função chamada news, que vai receber self, e o text, que vai ser o texto aqui que a gente utiliza aqui para fazer a consulta. Então eu vou montar uma URL aqui agora. Vou adicionar aqui uma propriedade que vai ser URL base, que vai pegar essas informações aqui, só que eu vou apagar aqui tudo até aqui, somente isso aqui, https://news.google.com. Tá, aqui eu vou montar uma fstring, que ela vai pegar o self.urlbase /search, passando aqui os parâmetros, né? Então a gente tem aqui que é igual ao nosso texto, então é self.text, só text, que vai ser aqui esse text aqui, sem ser da própria classe. Vou passar aqui também o HL, né, que é o host language, e a gente vai passar aqui self.hostLanguage, e vamos passar aqui também o GL, que vai ser o self.geolocation. Vou transformar isso aqui em uma tupa. Vou colocar isso aqui entre parênteses para que eu possa quebrar a linha aqui e ficar mais organizado. Então eu vou quebrar a linha aqui. Vou continuar aqui e vou fechar ela aqui. Não preciso botar uma vírgula, o Python vai entender que isso aqui tudo é uma string. Vou fazer aqui agora uma requisição, né? Que a gente tem aquela parte da requisição, que se a gente olhar aqui, então eu faço uma requisição utilizando aqui a biblioteca requests. Então eu vou criar aqui um método dessa classe que ela vai fazer a nossa requisição. Vai chamar def-get self,url. Basicamente o que ela vai fazer é a requisição, então rest é igual request.getURL, if rest.statescode é igual a 200, se isso aqui for igual a 200, então ele trouxe a consulta corretamente, a gente vai dar aqui um return rest.text. Se ele não conseguir trazer através do código 200, se ele não conseguir trazer isso aqui certinho, a gente vai gerar uma exceção aqui. Então vamos importar a biblioteca requests aqui. Import requests e vamos criar aqui um arquivo de exceção, exceptions.py. Aqui dentro então eu vou criar uma classe chamada search Google News Error, que ela vai herdar de exception e a gente só precisa botar um pass aqui. Beleza, vou salvar ela aqui, vou importar ela. From.exceptions import search Google News Error e vou gerar essa exceção aqui, search Google News Error
passando uma mensagem, que eu vou criar ela aqui agora. Então, MSG é igual a something went wrong, status code is resp.statuscode. Vou passar aqui o F. E aí, se der alguma coisa errada, ele vai gerar essa mensagem aqui pra gente, né? Ele está falando que alguma coisa deu errado. O código do status é status codes alguma coisa aí que a gente não sabe ainda o que pode acontecer. Então, feito isso, agora que eu posso já ter meu HTML, então HTML é igual a self.get, passando aqui a URL. E agora vamos ver o que a gente fez aqui. Então, basicamente a gente criou aqui algumas expressões regulares e a gente fez o parse de todo aquele HTML. Beleza, então a gente vai criar aqui agora um arquivo chamado regex.py. Aqui neste arquivo regex.py a gente vai importar re e vamos criar uma classe aqui chamada regex. E aqui a gente vai criar essas regex que a gente tinha feito aqui. Então, vamos criar aqui data source, igual a rei.compile, passando aqui a nossa regex, que é essa aqui. Legal, data source key, igual a rei.compile, passando aqui a regex, esta daqui. E data source value, que é rei.compile, passando aqui a nossa regex aqui. Legal. Feito isso, eu vou criar aqui um arquivo chamado parse.py. E aqui a gente vai fazer o parse do HTML, que foi essa parte aqui que a gente fez, para que a gente consiga extrair essas informações. Então, vamos lá. Vou criar uma classe aqui chamada parse search e vou criar aqui um método chamado handle self e ele vai receber um HTML. Então, basicamente, o que a gente faz aqui nesse HTML, a gente faz uma busca. Cadê? Aqui, matches é igual a datasource.findAll res.text. Beleza. Então, a gente vai importar aqui nossa classe de regex, from.regex, import regex. E a gente vai fazer aqui o matches, que vai ser regex.datasource.findAll, passando aqui o HTML. Depois a gente vai fazer uma interação nesse HTML. Então, format in matches, a gente vai fazer o seguinte: kmatch é igual a regex.datasourceKey.findAll match. Value match é igual a regex.datasourceValue.findAll match. Então, if kmatch and value match, se eles acharem essas informações aqui, a gente vai fazer esta parte aqui, ó. Então, key é igual a keyMatch 0, value é igual a valueMatch 0. Então, agora a gente tem que fazer aqui carregar os dados com JSON. Vou importar ele aqui, import JSON. Value JSON é igual a JSON.loads, passando o value match. E aqui a gente tem o nosso result, que vai receber key. Result, passando aqui a chave, que é o data source, o valor do data source, e ele vai receber aqui o value JSON. A gente não criou aqui o nosso result, então vou criar ele aqui, result, um dicionário. Beleza. Eu não sei se sempre o Google vai trazer essa informação aqui para mim, né, que a gente vai conseguir acessar o data source 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um try aqui, passando data, uma variável de data, pegando aqui result ds1. Se ele der uma exceção, a gente vai gerar uma exceção aqui, né? A gente vai dar o rise e. Eu vou trocar o nome dessa exceção aqui, vou criar uma nova exceção chamada search Google News e Google News data source not found. Vou dar aqui também de exception.
e vou importar ela aqui. Então, from exceptions, import search Google news data source not found. Beleza. E vou gerar uma exceção aqui. Rise search Google not found. Passando aqui a nossa string de exceção. Show. Feito isso, agora a gente pode fazer aqui a nossa iteração no data source e pegar as informações, né? Então, lembrando que dentro aqui, acessando o nosso data source, a gente tem que acessar esses índices aqui para chegar nas notícias. Então, vamos lá. News é igual a data, passando aqui 1, 2, 3. Então, ele vai acessar o índice 1, depois no próximo array ele vai acessar o índice 2, no próximo array, na próxima lista ele vai acessar o índice 3. E aqui a gente vai criar uma lista que vai se chamar all news. Vai ser uma lista. Não, vou botar aqui parsed news, vai ser uma lista e a gente vai iterar aqui nessas listas. Então, for new in news, né? A gente vai fazer a iteração aqui agora nesse news. A gente tem aqui o título, que é igual a new3.2, o resume, que é igual a new3.3, a URL, que é new3.6, timestamp, que é igual a new3.4.0. E esse timestamp aqui, eu vou transformar ele em um datetime para ficar mais legível. Então, date, vou chamar ele de date, vai ser datetime, utc from timestamp, passando aqui o timestamp. E a gente vai adicionar todos esses valores aqui numa lista gerando um dicionário. Então, parsednews.append, ele vai adicionar aqui um dicionário. Title, recebe title, resume, recebe resume, URL, recebe URL, e date, recebe date. E vou retornar aqui o parsed news. Então vamos importar aqui a biblioteca datetime. From datetime import datetime. O que ele vai fazer aqui? Para a gente entender o que ele vai fazer. Aqui no final a gente tem o nosso timestamp. Vou importar aqui, ó, from datetime, import datetime. E a gente vai passar aqui, ó, datetime utc from timestamp, passando aqui o nosso timestamp. E ele vai converter isso aqui para um datetime. Pronto, se tudo estiver certinho, a gente pode voltar aqui lá para o nosso arquivo de search. E aqui a gente pode fazer aqui, ó, parsed HTML é igual a parse search. Vou instanciar ela aqui direto, utilizando aqui o método handle, passando HTML. E a gente retorna aqui o parsed HTML. E a gente tem que importar ele aqui também. Então, from.parse, import parse search. Legal, deve estar tudo certinho. Última coisa que eu vou fazer, aqui dentro de init, eu vou importar essa classe aqui para a gente não precisar acessar aqui dentro de search, por exemplo. Em vez da gente ter que acessar assim, from googlenews.py.search, import search, a gente vai acessar diretamente. From googlenews.py, import search. Então vamos ver como é que fica aqui. From.search, import search. Ele já vai ficar aqui na raiz do nosso pacote. Beleza, vamos ver se está tudo certinho. Então, from googlenews.py import search. Tá, eu saio aqui do IPython, entrei de novo, alguma coisa ele não reconheceu. E aí eu vou importar aqui o search. Importei o search. E a gente vai fazer aqui a nossa busca. Então, vou atribuir esse search a uma variável. Vou fazer a consulta aqui, search.news, passando aqui Python. Fiz uma coisa errada aqui, então vamos voltar lá, aqui no nosso parse, a gente tem que corrigir aqui, que aqui é JSON.loads, passando aqui value, não é value match, é o value.
Então vou sair aqui do IPython, vou entrar de novo, vou importar aqui from googlenews.py, import search, search é igual a search.news, passando aqui Python, vamos ver se ele trouxe certinho, beleza, ele trouxe aqui todas as informações aqui pra gente, referente à busca lá no Google Search, né, no Google News, desculpa. Então, e se a gente quiser pesquisar em outra língua? Então vamos fazer esse teste. Search é igual a search, passando aqui o host language, language igual a NUS, passando aqui o geolocation como US. Beleza, feito isso a gente pode dar um search.news, passando aqui Python, e vamos ver se ele vai trazer só notícias em inglês. Vamos ver... certinho, tudo em inglês. Olha que legal. Olha lá. Passando aqui só em inglês. Então vamos ver se ele está pegando realmente dessa forma no navegador. Vou transformar aqui para Python. Pegando aqui e tal. E vendo. Então Programming Language, Python Developer, blá blá blá. Olha lá que legal. E ele trouxe aqui pra gente essa informação. Já trouxe a URL, já trouxe o resumo e já trouxe aqui a nossa data. E com isso a gente finaliza aqui o nosso vídeo. Beleza. Qual a importância e o porquê que você pode utilizar isso aqui? Sei lá, se você está trabalhando com análise de dados, por alguma operação financeira, você pode se valer dessa ferramenta aqui para que você consiga extrair essas informações. Por exemplo, Bitcoin, você quer saber como está o Bitcoin. Aí você vem e pesquisa o termo do Bitcoin. Quer saber como é que está o Bitcoin nos Estados Unidos, no Brasil e por aí vai, para saber se ele vai, o valor dele vai aumentar no mercado. E com isso, você também pode fazer outras coisas, como, sei lá, você só quer ficar mais antenado, quer saber como é que está a notícia referente a um cargo público, ou você quer saber uma referência aí de alguma coisa que está saindo nova, e por aí vai, beleza? Então se você gostou do vídeo, dá um likezinho aí pra gente, se inscreve no canal, diz aí, comenta aí pra gente saber o que você gostou, o que você não gostou, se você achou interessante, se você quer assistir algum outro tipo de conteúdo, beleza? E eu vou ficando por aqui. Valeu!